Oi, esse vídeo tem como objetivo apresentar o contratualismo de John Locke de uma forma clara, uma forma fácil. E no vídeo eu vou explicar quem foi Locke, em que contexto ele viveu, quais são as ideias centrais da teoria dele sobre o Estado e o contrato social. E no final eu vou utilizar o Marx como contraponto para refletir sobre alguns limites da teoria. A ideia não é colocar um autor sobre o outro, não vai fazer rinha de filósofo, mas é pra gente usar esse diálogo para entender melhor como surgiram as bases do Estado moderno. John Locke foi um filósofo inglês que viveu entre 1632 e 1704 na Inglaterra. Ele viveu em um período de instabilidade política, de grande instabilidade política. A Inglaterra tinha passado por uma guerra civil, pela execução do rei Carlos I e, mais tarde, pela Revolução Gloriosa de 1688, que limitou o poder dos reis e fortaleceu o parlamento. Nesse contexto, tinha uma discussão muito forte sobre o poder político, que era se o rei governava porque tinha um direito divino dado por Deus, ou porque a sociedade aceitava a autoridade desse rei. E o Locke, ele defendia que o poder político não nascia de Deus e que não era algo natural do rei. Para ele, o poder só é legítimo quando vem do consentimento dessas pessoas. Então, para explicar de onde surge o governo, o Locke ele imagina uma situação chamada estado de natureza. O estado de natureza ele não é um momento histórico comprovado, mas ele é uma hipótese teórica para a gente poder pensar como que seria a vida sem um governo organizado. Então, nesse estado, todos os indivíduos eles seriam livres e iguais. Ninguém teria autoridade natural sobre o outro e também todos nasceriam com direitos naturais idênticos, que são o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E esses direitos eles não são criados pelo governo, eles existem antes dele e independem dele. E mesmo sem governo, segundo Locke, não existiria um caos total, porque existiria algo chamado lei natural. A lei natural é a ideia de que, usando a razão, as pessoas conseguem entender que não devem prejudicar a vida, a liberdade ou a propriedade do outro. Ou seja, existe uma moral básica que orienta o comportamento humano. O problema é que, no estado de natureza, cada pessoa é responsável por interpretar essa lei e aplicar ela. Então, se alguém invade a tua casa, se o Juninho chega, pega e invade a tua casa, rouba tuas coisas, tu mesmo que teria que julgar o Juninho e decidir qual é a punição dele. E isso gera uma insegurança, porque as pessoas podem agir de forma parcial, exagerada ou até injusta. E como não existe uma autoridade reconhecida para resolver conflitos, as coisas iam acabar sendo resolvidas na violência. E é justamente para resolver essa insegurança que surge o contrato social. Segundo Locke, as pessoas percebem que é melhor viver em uma sociedade organizada do que permanecer num estado de incerteza sempre. Então elas fazem um acordo coletivo para criar uma autoridade comum, que vai ser responsável por estabelecer leis claras, julgar conflitos e aplicar punições. Assim nasce o governo. O governo, ele, portanto, não surge para tirar a liberdade das pessoas, teoricamente, mas para proteger elas de uma forma eficiente, para garantir os direitos naturais, especialmente o da vida, da liberdade e da propriedade. A propriedade, aliás, ocupa um papel central na teoria do Locke. Ele afirma que a propriedade privada surge quando alguém mistura o trabalho com a natureza. Então, se uma pessoa trabalha, produz alguma coisa, transforma um recurso natural pelo meio do esforço, o esforço próprio, aquilo passa a ser legitimamente dela. O trabalho é o que justifica a posse. Então, dessa forma, proteger a propriedade significa proteger o resultado do esforço humano. Então, para o Locke, a principal função do Estado é garantir a proteção, porque sem a segurança sobre aquilo que tu produz, a liberdade da pessoa fica ameaçada. No entanto, o poder do governo para o Locke não é ilimitado. O Locke ele fala que se o governo deixar de proteger os direitos naturais e começar a violar eles, ele perde a legitimidade. Então, se um governante começar a agir contra a vida, a liberdade ou a propriedade dos cidadãos, o povo tem o direito de resistir e até substituir esse governo se for preciso. E essa ideia ela foi extremamente importante para limitar o absolutismo e influencia até hoje o desenvolvimento das democracias modernas. Para refletir criticamente sobre essa teoria, a gente pode usar como contraponto o pensamento de Marx. O Marx, ele viveu no século XIX e ele analisou principalmente o funcionamento e as transformações da sociedade capitalista. E o Marx, ele também reconhece que a propriedade é um elemento central na organização da sociedade moderna. Porém, ele questiona se todos realmente têm as mesmas condições para adquirir essa propriedade. Enquanto o Locke, ele parte da ideia de que todos são livres e iguais no ponto de partida, o Marx, ele vê que na prática as condições materiais são completamente diferentes e desiguais. Enquanto tem gente que nasce em famílias possuidoras de terra, de empresas, de capital, outras nascem em famílias que têm sua força de trabalho que elas precisam vender para sobreviver. Assim, mesmo que juridicamente todos sejam iguais perante a lei, economicamente tem diferenças muito grandes. E nessa o Marx ele também questiona se o Estado é realmente neutro, se a propriedade privada não acaba sendo mantida por esse Estado, que é regido por pessoas que são donas dos meios de produção, pessoas que têm esse capital. Então, enquanto Locke está vendo o Estado como um garantidor dos direitos naturais individuais, o Marx enxerga
enxerga o Estado como a parte de uma estrutura que reproduz essas desigualdades. Para fechar, a gente consegue ver que o Locke ele foi um dos pensadores políticos mais importantes quando a gente fala de Estado. Ele ajudou a consolidar a ideia de que o governo não manda porque quer ou porque tem um direito divino, mas porque as pessoas aceitam e dão legitimidade a ele. E essa noção de consentimento e de direitos naturais influenciou diretamente a forma como as democracias modernas se organizam e se organizaram. E quando a gente coloca o Marx como contraponto, a discussão ela ganha outra dimensão. Marx chama atenção para as desigualdades econômicas e para o modo como a sociedade e a propriedade influencia o funcionamento do Estado. Assim, o debate entre Locke e Marx amplia a análise e ajuda a enxergar a política com mais senso crítico. É isso, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui e a gente se vê. Valeu!